a day of rejoicing that we, oh, and we all see Jesus, will sing and shout the victory. Hallelujah. Boa noite, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, que juntos agora vamos participar da mesa do Senhor através de mais uma programação. Boa noite com Jesus, que acontece agora, né? Às 21h30. E nós já recebemos o dia com uma programação maravilhosa. O nosso amado irmão Castro trazendo palavras poderosas para nós, que nos deu alegria para vencermos o dia. Então vamos ouvir na voz do profeta que Deus nos enviou a mensagem: a tempestade que se aproxima. Jesus is the door to the sheepfold. Hoje em dia, Jesus é a porta do redil das ovelhas. Ministers of the gospel standing in that door, pleading with the congregation to come to safety. Ministros do Evangelho estão de pé nessa porta, rogando à congregação que entre ao lugar seguro. No doubt but what there was many laughed at Noah, made fun of him. Sem dúvida, houve muitos que riram e criticaram de Noé. The Bible said they were scoffers. A Bíblia ainda diz que houve zombadores. I can just hear them say something like this: Noah, if you haven't got some better entertainment than that, we'll just stay home. E eu posso ouvir que diziam algo assim: Noé, se tu não tens melhor entendimento que isto, então é melhor ficarmos em casa. The world today, America, doesn't want the gospel. They want entertainment. América e o mundo de hoje em dia não têm desejos do Evangelho, desejam mais diversão. They've got to have something to entertain them. A lot of fancy music or something like that. Tem que ter algo para entretê-los. Muita música extraordinária como algo assim. Or some kind of a party, some kind of a wiener roast, which them things are all right outside the church. Tem que ter alguma classe de festa ou um assado de carne. Todas essas coisas estão bem, porém fora da igreja. But the church is where judgment ought to be preached in the power of the resurrection of the Lord Jesus. And a warning. Judgment begins at the house of God, not parties. Judgment. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus, e o aviso que o juízo começa na casa do Senhor. Não as festas, mas o juízo. Lot was warned. Ló recebeu seu aviso. And when the angels, though he didn't know they were angels, when they went down, their message was to Sodom, come out of this sinful place. E quando chegaram os anjos, ainda que ele não soubesse que eram anjos, quando eles chegaram a esse lugar, sua mensagem para Sodoma era: saiam deste lugar pecaminoso. God has provided a way of escape for you. Come out of the sinful place. Deus tem provido uma via de escape para vocês saírem deste lugar pecaminoso. Maravilhoso. Muito bom nós sabermos que, diante de tanta confusão, diante de tanto enredo, diante de tanto espírito doutrinário, diante de tantos ventos de doutrina, nós estamos seguros. Deus tem nos alicerçado em sua palavra, retirando de nós, cada dia, os excessos da carne, aqueles mesmos excessos que fez Paulo se entristecer ali em Romanos 7, e nos posicionando em Romanos 8, maduros, firmes, constantes na fé. E isso acontece porque Deus colocou em nós um espírito dócil, manso e obediente à sua palavra. Coisa que é raro hoje, né? Hoje nós encontramos todo esse tipo de espírito. Hoje você no colégio, jovem, você encontrou todo tipo de espírito. No trabalho, até mesmo em casa.
gente vê que espíritos surgem, pensamentos, e vêm querendo, de alguma forma, tirar de nós a alegria da salvação, ou desvirtuar os nossos pensamentos, ou fazer os nossos passos ficarem oscilantes. Mas Deus tem provido também um escudo. Deus tem provido um abrigo contra a tempestade. E nós estamos felizes. Nessa mensagem, o profeta falou algo tremendo. Ele vem falando da sequência que o irmão Cássio hoje pela manhã abordou tão sabiamente sobre a porta, mostrando que uma coisa que eu achei tremendo, um destaque da pregação de hoje de manhã. A porta que nós entramos, ela não foi fechada. Continua aberta. Então, a Bíblia diz assim, aquele que lança a mão do arado e volta pela porta que ainda está aberta, como Deus pode usar? A porta está aberta. Agora, você quer retornar? Você vai sair para onde? Certa vez, diante de tanta confusão, os discípulos estavam ali diante daquelas declarações poderosas de Jesus. E 70 foi embora. Uma multidão desapareceu. Ficou 12. Jesus falou assim, vocês não querem voltar pela porta, não? Está aberta ainda. Vocês não querem passar? Mas o que foi que Pedro disse? Senhor, para que iremos nós? Então Deus abriu-nos a porta, nós entramos por ela e estamos firmes. Agora olha o que o irmão Brana diz aqui no parágrafo 58. Ele diz, América e o mundo de hoje em dia não tem desejo do Evangelho. Aí você pode dizer assim, mas irmão Emerson, toda esquina tem uma igreja. Todas elas estão superlotadas. Como pode ser essa declaração verdadeira? Como pode ser dessa forma? Mas nós temos que entender o que é o Evangelho. Qual o Evangelho que nós estamos seguindo? Porque nos tempos de Paulo, já havia vários evangelhos. Paulo disse, me admiro que tão depressa passasse do evangelho daquele que vos chamou para a graça de Deus, para outro evangelho. Então hoje existem várias portas abertas. E por que o mundo não deseja o evangelho? Olha o que o irmão Brana diz. Desejam mais diversão. Eles querem uma porta fácil de se passar por ela. E uma porta que você pode entrar e sair e não pagar nenhum preço por isso. Então hoje nós vemos portas abertas. Hoje nós vemos evangelhos que são verdadeiramente um paradoxo com as Escrituras. Porque eles trazem como slogan, pare de sofrer. Quando foi que o Evangelho pregou isso? Quando foi, meu irmão? Quando foi que o Evangelho disse que você sairia de tua casa, ganharia o teu pão sem precisar suar? E esse suor não é um suor físico. Isso aí inclui também todas as aflições que nós passamos durante o dia. Mas esse julgamento, essa lei, Adão foi sentenciado ali. E isso acompanha-nos até hoje. Como pode haver um evangelho dessa forma? Pare de sofrer. Não sofra mais. Mas o que o povo quer? O povo quer algo que agrade os sentidos. O povo quer promessas. Todavia, se não forem cumpridas, mas que sejam promessas boas de se ouvir. É isso que o povo está atento. Diversão. Satisfação da carne. O povo hoje está interessado em um evangelho que promete para eles o que a Bíblia não promete. Eles querem usufruir desse lado da vida os tesouros que o evangelho só nos promete lá na Nova Jerusalém.
E não só as riquezas, mas também eles querem usufruir de todas as bênçãos do Evangelho sem precisar se submeter a eles. E o que é que nós encontramos? Nós encontramos numa situação que fica difícil para nós, que procuramos viver o Evangelho, testificar para outras pessoas. Porque quando você, minha irmã, chega numa postura santa, numa postura digna, diante de outras pessoas, quando eles olham para o teu testemunho, eles já lembram daquele testemunho, daquele outro evangelho. Quando ele olha para você, meu irmão, que nos negócios é sincero, é honesto, que não vende a tua primogenitura por nada que o mundo oferece, ele já chama você de quê? Ah, você é bobo. Ou você quer ser um crente melhor do que o outro? Olha o teu amigo ali. Por que você é assim separado? Por que você não fica conosco, como o fulano de tal fica? Mas o que é isso? Isso é um outro evangelho. Não é o de Paulo. É um evangelho que está se adequando. É uma verdadeira metamorfose, se adaptando com cada pecado, com cada iniquidade que surge. Eles são capazes de absorver tudo aquilo e ainda dizer, sou o evangelho. E quando nós, em todas as nossas debilidades, tentamos divulgar, falar, anunciar, professar com as nossas vidas o verdadeiro evangelho, o que acontece? Se torna sem efeito para muitas pessoas. Não porque elas não desejam o evangelho, mas é porque elas não acreditam mais. Não é o que as escrituras dizem? Porque se o sal se tornar insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta. Então o que é o evangelho? O evangelho hoje não passa de algum livro de argumentos para dar um embasamento para uma monografia de um determinado curso religioso. Para alguém receber no final de 4 anos um diploma de PhD, de LLD. Mas onde está o poder do evangelho? Onde está o evangelho que transforma as vidas? Está aqui, de graça, e nós recebemos. Por quê? Porque Deus nos enviou um profeta, revelou que esse evangelho não sofre adaptações, não muda, não vem de acordo com preceitos de homem, mas que permanece inadulterável. E ele, na sua imutabilidade, nos garante vida eterna. Garante a você, meu irmão, minha irmã, que sofre lutas, adversidades, provas, angústias. E às vezes, numa fraqueza, chegamos a pensar, Deus me abandonou. Oh, irmão, quando esse sentimento vir sobre você, minha irmã, mande ele embora. Isso é o diabo mentindo para você. Deus não nos abandona. A Bíblia diz que ele é varão de guerra. Como um varão de guerra recua? Não recua. Quando o Gideão foi enfrentar um determinado exército, e ele tinha milhares com ele ali, o que foi que o Espírito disse para ele? Tem muita gente aí. Aí não tem varão de guerra, não. Aí tem muita gente misturada. E é isso que está acontecendo com o Evangelho. Existe uma mistura de gente, de doutrina, de pensamentos. E fazem com que o Evangelho se torne sem eficácia para o povo. Mas Deus fez a prova. Leva eles para a água.
Primeiro faz o seguinte, pergunta pelos covardes, se eles querem retornar. Agora olhe na Escritura, vá lá e veja a quantidade que não recuou. Por que que eles recuaram? Porque Gideão mostrou para eles o que ia ser a batalha. Não ia ser uma coisa fácil, uma coisa de flores. Talvez eu vou lá e jogo uma flecha e volto para minha casa. Não, aquilo ali ia ter um preço de sangue. Ia ter dores, lutas, angústias. Mas o povo não entende. Hoje o mundo, como o profeta diz, não quer o evangelho de Jesus Cristo. O que eles querem? Pare de sofrer. Dê tanto que você ganha mais. Faça a promessa de tanto para você ganhar tanto. Eles ensinam um povo a usar o evangelho como forma de barganhar com Deus as bênçãos que são gratuitas. Mas o evangelho não promete só isso. Ele te estabiliza no caminho. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele foi categórico, foi enfático em dizer que todo o mundo já tinha sido golpeado ali no Calvário. Mas ele disse mais. Bem-aventurados sois vós. Olha, meu irmão, olha como você é bem-aventurado. Quando vos perseguirem, quando vos injuriarem. Olha, está vendo ele? Quer ser melhor do que a gente. Não é o que eles dizem? Quer ser melhor. Nem senta aqui conosco para conversar. E quando senta já quer falar de um tal de profeta. Não quero isso não. Eles não querem o evangelho. E o irmão Brana diz, na sequência desse parágrafo, ele fala claramente que viriam o quê? Junto com isso, com essas pessoas que não querem o evangelho e querem só uma forma fácil, algo como que pare de sofrer, ele diz claramente que viriam zombadores. Olha o que ele diz aqui. E Jesus comparou aqueles dias, os dias de Ló, com os nossos. Assim, pecaminosos. Notem como foi quando Ló foi para avisar o seu povo. E riram dele. Zombaram dele. O que é isso? É o que você às vezes encontra quando tenta testificar do evangelho. Quando tenta mostrar que Deus nos enviou um profeta. E que isso tudo está aqui nas Escrituras. Mas o que eles fazem? A Escritura já os reprovou. A Escritura diz, mas tendo eles comichão nos ouvidos, não suportariam a sã doutrina. Eles não te suportam. Eles investem contra nós. E nós vemos que depois, às vezes, de você falar, ou você transmitir a tua pregação através da tua vida, minha irmã, você olha e vê aquele sorrisinho sarcástico ali de reprovação. O que é isso? Eles não querem o evangelho. Mas a Bíblia diz o quê? Mas bem-aventurados sois vós. Nós somos bem-aventurados, porque mesmo diante de todas as adversidades que vêm contra nós, mesmo diante de todas as reprovações, diante de várias incompreensões, nós somos bem-aventurados. Então, com isso, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pelo que Ele já nos deu, nos preparando para o descanso. Ó Senhor Deus, Pai de graça e de bondade, quando nós abrimos a nossa boca, Senhor, sabemos que não é algo que foi colocado ali por escala, ou programado para ser falado. Mas nós cremos, Senhor, que nesse momento é o Teu Espírito nos impulsionando a falar algo que vai abençoar, ajudar alguém. Eu mesmo, muitas vezes, fui abençoado ouvindo esses irmãos falando. E nós saímos ao combate do dia a dia
e encontramos que essas palavras nos ajudam. Obrigado pelo Senhor ter nos ajudado nesse dia. E agora dá-nos uma boa noite de descanso, para que amanhã, Senhor, possamos estar dispostos na casa do Senhor. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. For this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.